André, vamos iniciar a gravação, por favor. Muito bem, então sejam novamente bem-vindos e bem-vindas à disciplina de Introdução à Administração. Hoje a nossa aula 13. Sejam vocês que estão conosco ao vivo, sejam vocês que estão assistindo este vídeo posteriormente. Esta aula 13 nós simplificamos, já vou explicar para vocês na sequência. Vamos aqui acompanhar o cronograma ajustado da nossa disciplina. Nós estamos hoje, então, no dia 19 de novembro, ministrando esta aula 13. Originalmente, nós faríamos uma reflexão ampla sobre os modelos de gestão pública no Brasil, mas vamos encurtar a aula. Por quê? Já tratamos, em parte, esses modelos, inicialmente na nossa disciplina, quando vocês leram um texto meu intitulado Reformas e Inovações na Administração Pública Contemporânea, e, inclusive, a partir da aula de hoje, o conteúdo da disciplina, ele é um conteúdo extra, ele não faz parte da ementa que está no sistema Júpiter, nós estamos colocando esse conteúdo extra para complementar os dias de aula que nós temos no semestre. Eu sei que muitos já estão cansados, com muitas atividades das diversas disciplinas, algumas encaminhando para o final. Então, hoje nós vamos focar na nossa aula, na revisão do conteúdo da aula anterior, no instante Recordar é Viver. Depois vamos responder a questão que vocês entregaram ontem, que é a questão 6. Vou abordar brevemente os modelos de gestão pública e explico para vocês o nosso trabalho final. Esse sim é importante. Trabalho esse que vocês vão entregar em 3 semanas, no dia 10 de dezembro, e que é um trabalho relativamente simples. Afinal, parte deles vocês já desenvolveram, que são as questões que vocês foram entregando no decorrer do semestre. Aproveito esse slide para mostrar para vocês que nós temos 2 aulas com professores convidados nos dias 26 de novembro e 3 de dezembro. No caso, a professora convidada é Isabela Menum. Talvez alguns de vocês conheçam. A Isabela é egressa da turma 2 de GPP, bem como egressa da turma 2 do mestrado de GPP. Então, ela fez conosco tanto a graduação como o mestrado e tem uma experiência profissional de longa data no setor público, seja na Prefeitura Municipal de São Paulo, seja no governo do Estado de São Paulo. Inclusive, o ano passado, quando eu estava afastado, a Isabela foi uma das responsáveis por ministrar essa disciplina de introdução à administração, o que foi muito positivo, né? Uma egressa que conhece o conteúdo e com experiência profissional, dialogando com os alunos. Então, nós vamos aproveitar dessa experiência e trazemos ela em 2 aulas para ela tratar de áreas funcionais da administração, que não é um conteúdo desta disciplina, mas é um conteúdo para fazer uma transição da nossa disciplina para as disciplinas que vocês têm de administração nos semestres vindouros, que são as disciplinas de áreas funcionais. Gestão financeira e orçamento, logística, processos de tecnologia de informação, recursos humanos, comunicação e marketing. Obviamente, não dá para tratarmos de todas as áreas funcionais, e ela vai tratar de 2 áreas funcionais que ela tem experiência profissional, que é a área de gestão de processos e a área de gestão de recursos humanos. Depois, no dia 10 de dezembro, não temos uma aula ao vivo, é apenas a entrega da avaliação final. Ainda vamos decidir se vocês postam a avaliação diretamente no Drive ou enviam pelo e-mail da disciplina, como fazem com as questões. E no dia 17 é a aplicação de reavaliação para aqueles que não alcançaram a nota final, ao menos 5. Espero que todos alcancem. Mas isso nós conversamos novamente no final da nossa
disciplina. Não se preocupem, vamos nos preocupar, né, com o conteúdo, as duas próximas aulas e a elaboração do trabalho final. Eu vejo uma mensagem no chat nesse instante, vou descompartilhar a tela para ver qual é a questão. A Júlia pergunta, estou com uma dúvida com relação às questões. Até agora enviamos 6, certo? Serão 10 no total? Obviamente que não, Júlia. Eu fui percebendo que vocês estavam com múltiplas atividades em diversas disciplinas e fui diminuindo o número de questões. Então, nós teremos 7 questões. Ainda haverá uma questão que será apresentada para vocês na próxima aula, para ser entregue no dia 3. Ok? Então, vocês vão ter 7 questões e mais o ensaio. E o ensaio eu vou explicar para vocês no final da aula de hoje. O Luiz Henrique pergunta, eu também tenho uma dúvida, não recebi nenhuma confirmação de recebimento. Luiz, a gente pode verificar, mas tem uma planilha que eu enviava para vocês e que ela, inclusive, está sendo atualizada com a questão 6, e semana que vem eu envio novamente. Nesta planilha consta o nome de todos vocês e quem entregou cada uma das atividades. Não se preocupe, se você enviou o e-mail, nós vamos ter o seu e-mail e depois, caso não seja computado, a gente faz a verificação no sistema. Isso aconteceu com alguns alunos no decorrer do semestre e nós fizemos o ajuste sem problemas. Muito bem. Bom, vamos então iniciar a nossa aula após essas dúvidas da Júlia e do Luiz Henrique. Vou compartilhar a tela novamente com vocês. Então, começando a aula, hoje então faremos uma breve revisão da aula 12, quando tratamos a teoria de sistemas. Vamos responder a questão 6, que vocês entregaram ontem. Vou, após responder a questão 6, realizar alguns apontamentos sobre a abordagem contingencial e os modelos de gestão pública no Brasil, e finalizamos a nossa aula com a explicação do trabalho final. Fiquem à vontade para perguntar, utilizando o chat ou abrindo o microfone. No nosso instante Recordar é Viver, vamos então lembrar do que tratamos na aula anterior. Na aula anterior, nós abordamos esta escola contemporânea intitulada Teoria dos Sistemas. E vocês podem observar por esse slide todas as escolas da administração que nós abordamos nesta disciplina. Lembrando que as escolas se dividem em escolas clássicas e contemporâneas. As escolas clássicas são aquelas que estudam as organizações como um sistema fechado, ou seja, a dimensão intra-organizacional. É o caso da administração científica ou taylorismo, do processo administrativo ou faiolismo, da teoria da burocracia e da escola de relações humanas. Vamos recordar? O taylorismo se volta para estudar a linha de produção, o faiolismo, a estrutura organizacional, a burocracia, a autoridade racional legal implementada na organização a partir de um sistema formal. E a escola de relações humanas, as pessoas a partir dos seus comportamentos na organização. Por isso que a gente faz essa distinção. Estas 3 escolas clássicas se voltam para a organização formal, a estrutura, os processos, as funcionalidades, tudo o que é tangível na organização. Enquanto a escola de relações humanas se volta para a organização informal. O comportamento, o relacionamento, o simbólico, o imaterial, ou seja, tudo que é intangível
nas organizações, como, por exemplo, os comportamentos individuais e coletivos, a cultura organizacional, as relações interpessoais. E, nas últimas aulas, deslocamos os estudos de sistema fechado para sistema aberto. O que é um sistema aberto? É considerar a relação entre a organização e o ambiente externo. Apresentamos inicialmente a escola do comportamento organizacional como uma derivação da escola de relações humanas, a partir do final da década de 40 início dos anos 50, que, diferente da escola de relações humanas, que ignora a organização formal, o comportamento organizacional tem foco na organização informal, mas não ignora a organização formal. Busca uma equalização entre o formal e o informal. E na última aula trabalhamos a teoria dos sistemas. E é ela que nós vamos revisar inicialmente. A origem da teoria de sistemas é par e passo com o comportamento organizacional, a partir do final dos anos 40, início dos anos 50, e tem o seu auge nos anos 60. Lembrando que a teoria de sistemas não é uma teoria da administração, é uma teoria para diversas ciências que é adaptada à administração, a partir do instante em que a gente passa a ter uma concepção de mundo que transita da concepção atomística para a concepção holística. O mundo, entre o século XIX e a primeira metade do século XX, buscou a especialização das áreas de conhecimento, a subdivisão do conhecimento em ramificações, cujo objetivo era verticalizar o conhecimento. Mas essa verticalização, embora tenha sua importância, ela também tem algumas desvantagens. Você passa a ter um conhecimento da parte em detrimento do todo. A partir dos anos 50, então, você vai ter interpretações em diversas ciências para se buscar a integração dessas partes para a compreensão do todo. Um dos primeiros autores a ter essa ideia, Bertalanffy, era um biólogo alemão, que vai dizer, por exemplo, nos estudos da área de biologia, que o ser humano é simultaneamente um sistema fisiológico e psicológico. De um lado, células, órgãos, de outro lado, atitudes, expectativas. Nós não podemos pensar o ser humano apenas a partir de um desses sistemas, mas buscando a integração entre esses sistemas. Na administração, igualmente, as organizações são simultaneamente sistemas técnicos, como mostravam as escolas clássicas a partir de uma abordagem mecânica, mas um sistema social, a partir dos comportamentos individuais e coletivos, que era uma contribuição da Escola de Relações Humanas e do comportamento organizacional. E também temos que pensar a organização como um organismo vivo em relação com o meio onde está. Portanto, a relação entre organização e ambiente externo. Então, os primeiros autores em administração a trabalharem com esses conceitos é o Katz e Kahn, com o conceito de organizações como sistemas abertos. E outros autores vão trabalhar também essa ideia das organizações como um sistema sociotécnico, simultaneamente um sistema técnico e um sistema social. Se as organizações são um sistema, em primeiro lugar, todo sistema, né, ele tem um processo de interação com um ambiente, porque eu posso pensar diversas dimensões desse sistema, desde uma dimensão micro a uma dimensão macro. Por exemplo. Ai, ela é de São Paulo. Pessoal, o microfone, por favor. Obrigado. Na dimensão micro é a dimensão intra-organizacional. A dimensão macro, qual a relação entre organização e economia, organização e sociedade, organização e política, por exemplo. O conceito de sinergia, que leva em consideração que
o todo é maior que a soma das partes, o conceito de entropia, que são as relações de troca, né, um conceito muito utilizado na biologia, ou o conceito de equifinalidade, pensar que duas organizações com modelos de gestão distintos podem alcançar resultados similares. É uma ideia muito distinta do final do século XIX, início do século XX, quando se acreditava no ideário do one and best way, único e melhor caminho, aventado pelo Taylorismo. Veja que 50 anos depois nós já estamos dizendo, não temos um único e melhor caminho, podemos ter diversas alternativas a depender da organização. Eu já vou complementar isso para vocês na sequência, apresentando a abordagem contingencial. Antes, porém, continuando a nossa revisão, vejam que são as organizações como um sistema aberto. É você pensar que esta organização, na sua relação com o ambiente, ela vai receber inputs. O que são inputs? Insumos, matérias-primas, recursos, que serão processados administrativamente para que essa organização produza seus outputs, que são seus produtos e serviços, que ela volta para o ambiente. E a partir disso você tem um processo de retroalimentação entre ambiente e organização. Eu posso ilustrar para vocês. Pense uma organização no início do século XX, dentro de um ideário taylorista, fayolista. O ambiente era um ambiente de não competição. O que se produzia vendia, porque nós estávamos diante de uma estrutura de mercado monopolista, algo que vocês estudaram em Introdução à Economia. Portanto, a organização tinha um foco na dimensão intra-organizacional. Com o passar da Segunda Guerra Mundial, inicia-se um período de paz internacional que é acompanhado do processo de multinacionalização. Com a multinacionalização, pensem, as organizações passam a competir. Se eu estou competindo, não necessariamente o que eu produzo, eu vendo. Então, eu tenho que pensar a relação entre organização e cliente na gestão empresarial. Isso já é uma relação entre organização e ambiente. Agora, avancemos. Parem e pensem hoje. Hoje não basta eu pensar a relação entre organização e cliente. Eu tenho que pensar a relação entre organização e sociedade. Uma organização pode, por exemplo, estar satisfazendo um cliente numa relação de consumo, mas pode estar produzindo uma externalidade negativa para a sociedade a partir de um processo produtivo poluente. Então, veja, já estou pensando de forma mais ampla essa relação entre organização e o macroambiente, seja a sociedade, o meio ambiente, a economia e assim por diante. Isso é pensar a organização como sistema, e pensando esse sistema a partir de múltiplas dimensões. A dimensão intra-organizacional, uma dimensão meso, da relação entre a organização e o ambiente, e uma dimensão macro, algo que nós podemos ilustrar com esta figura, que nós denominamos de ambientes organizacionais. Sempre que realizamos uma análise organizacional, nós temos que olhar para essas três dimensões: micro ou intra-organizacional, meso e macro. Vejam, em gestão de políticas públicas, muitos de vocês, às vezes, pensam como analistas políticos, o que é muito importante, é uma parte da formação do nosso curso. Pensar a política a partir das suas variáveis, né? As instituições, a dinâmica política e a orientação e as diretrizes, que em inglês são os 3 P's da política: a polity, a politics e a policy. Mas, igualmente, vocês são analistas organizacionais, e esse é o papel
da administração no nosso curso, que vocês sejam capazes de analisarem organizações para pensar em processos de intervenções nas mais diversas áreas. E quando falamos de análise organizacional, nós temos diversos níveis de análise. Então, a dimensão intra-organizacional, a dimensão meso, numa relação entre organização e ambiente, que na literatura de estratégia é denominada de ambiente imediato. O que é o ambiente imediato no setor privado? É você pensar a relação entre uma organização com seus concorrentes. Portanto, você está usando a estrutura de mercado. É um oligopólio, é um monopólio, é uma concorrência monopolística, é uma concorrência perfeita. Qual o poder de barganha da organização na relação com seus fornecedores? Qual o poder de barganha da organização na relação com seus clientes? Isso é uma análise setorial de como que uma organização está no seu setor. Portanto, eu acabei de ilustrar para vocês uma análise do ambiente imediato. O que seria o ambiente imediato no setor público? Suponha que vocês trabalhem na Prefeitura Municipal de São Paulo, fazendo formulação de política pública numa determinada área. O Poder Executivo não é soberano no processo de formulação. Essa formulação vai envolver também o Poder Legislativo. Então, quando falamos de setor público, temos que pensar a organização no seu ambiente, na relação com outras organizações, ou mesmo com os stakeholders. O que é esse termo em inglês? Stakeholders. São todos os agentes interessados ou afetados por uma ação. Por isso que é muito comum, numa análise organizacional, se fazer análise de stakeholders. Pense, por exemplo, um projeto neste momento no Congresso Nacional, e você trabalhando com advocacy, defesa de interesses. Você tem que fazer, por exemplo, um mapeamento de stakeholders. Quais são os agentes que são favoráveis ao projeto, quais são os que são desfavoráveis, qual é o poder de apoio, qual é o poder de veto de cada um desses agentes. Isso é uma análise de ambiente imediato no setor público. E o que seria o macroambiente? O macroambiente é uma dimensão muitas vezes abstrata, mas que sempre tem uma relação entre organização e macroambiente e organização. Por exemplo, como que mudanças na economia, na sociedade, na legislação, que é o ambiente jurídico, na tecnologia, na ecologia, na política, afetam a organização. Então, você tem uma série de mudanças que ocorrem no macroambiente que afetam diretamente a organização. Parem e pensem. O Banco Central altera uma taxa de juros. A alteração de taxa de juros no macroambiente afeta a organização. Ou há uma mudança de comportamento na sociedade diante da pandemia. Isso afeta as mais diversas organizações. Enfim, essa é uma forma de análise de macroambiente. Então, esse conceito é fundamental para vocês como analistas organizacionais. Todo analista organizacional sempre pensa essa relação das organizações em 3 dimensões, a partir de um sistema. A dimensão micro ou intra-organizacional, a dimensão meso, que nós denominamos de ambiente imediato, e a dimensão macro, que nós denominamos de macroambiente. Continuando a nossa revisão, nós colocamos na última aula que essa ideia da teoria geral de sistemas, ela é condizente com a metáfora de gestão de políticas públicas. Parem, pensem o que é gestão de políticas públicas como formação acadêmica. É considerar a multidimensionalidade da administração pública. Então, a administração pública, ela tem diversas racionalidades: econômica, jurídica, administrativa e política. Nós precisamos considerar essa multidimensionalidade
para interpretar os fenômenos. A ideia de multidimensionalidade na academia é a ideia da multidisciplinariedade, ou seja, como que nós justapomos os diversos conhecimentos para interpretar um fenômeno. Essa é a ideia da teoria geral de sistemas, não é pensar a partir da parte, mas é pensar a partir de um todo, né? Considerando, por exemplo, que esse todo ele é formado por partes interdependentes, né? E que é a partir dessa análise do todo que a gente dá um tratamento devido a uma realidade complexa, né? Enfim, então é só para mostrar para vocês que a teoria geral de sistemas ela traz uma série de perspectivas, né, de se observar o todo. E em administração, por exemplo, os dois conceitos principais é a organização e a relação com o ambiente externo, e a organização como múltiplos sistemas, desde um sistema técnico até um sistema social. Enfim, essa era a revisão que nós tínhamos que realizar. Nós vamos agora responder a questão 6, que vocês entregaram na semana passada. Peço atenção novamente ao microfone que está aberto, pessoal. Obrigado. Então, vamos responder a questão 3, utilizando do padrão de resposta de 2 de vocês. Nós pedimos nessa questão para vocês considerarem a teoria geral de sistemas nos estudos de administração, pensando o setor público brasileiro, e buscando ilustrar casos de aplicação dessa abordagem para pensarmos a gestão de políticas públicas. Então, eu gostaria de convidar 2 alunos para apresentarem brevemente sua resposta. Lembrando que vocês não estão sendo avaliados, nós estamos aqui apenas realizando um diálogo e eu aproveito a resposta de cada um de vocês para que nós possamos detalhar alguma explicação. Enfim, quem se habilita, por favor, basta abrir o microfone. Hoje estamos com um bom número de alunos, hein? Estamos nesse momento com 32 alunos em sala. Fico feliz. Boa noite, quem está falando? Boa noite, professor. Eu acabei de perceber que eu fiz errado, porque eu não fiz sobre uma política pública em si, eu fiz sobre instituições de ensino básico, e não sei, se o senhor quiser, eu posso comentar a respeito. Não, veja, gestão de políticas públicas, nós não estamos pedindo para se analisar uma política pública, nós estamos pedindo para analisar. Quando nós usamos o termo gestão de políticas públicas no Brasil, nós estamos falando dessa multidimensionalidade da administração pública. E aí isso tem relação com toda a estrutura do setor público estatal, mas também da relação entre setor público estatal e terceiro setor. Então não se preocupe. Tanto é que esse termo em língua inglesa, ele inexiste. O termo em língua inglesa para gestão de políticas públicas é Public Policy and Management, ou seja, gestão e políticas públicas, para mostrar que é uma abordagem ampla da administração pública, que envolve a gestão pública e as políticas públicas. Então não se preocupe, Vitor. Certamente, se você abordou o setor público, a sua resposta está adequada. Vamos ver qual é o padrão de associação que você fez com a teoria geral de sistemas, por favor. Tá ótimo, professor. Então, eu utilizei 3 casos envolvendo instituições de ensino básico. O primeiro deles eu falo sobre a sinergia necessária para a realização das instituições de ensino geral e do sistema de ensino no Brasil, tanto pensando não só a união de cada parte sendo menor do que o todo, mas não pensando só na parte de professores, em geral, em relação à instituição, mas pensando nas instituições no geral, em relação ao sistema de ensino mesmo, na parte, no conceito de que o todo é maior que a soma das partes.
No segundo caso, eu relaciono a ideia de input, processo e output, dando como exemplo que, diferente do que acontece num sistema industrial da administração, o input, que seria o professor, o conhecimento do professor, não é exatamente matéria-prima, ele não se transforma no output, mas sim ele passa a informação para o output, que seria o egresso do ensino básico, né? Seria o cidadão formado em conhecimento, e aí, como essa transmissão do input para o output é feito de outra maneira, que é diferente da relação matéria-prima e produto. E por último, eu uso do termo de biologia da homeostase para falar da importância do sistema público e das instituições de ensino básico estar sempre atualizadas, tanto de forma tecnológica e metodológica, quanto nas questões acadêmicas, científicas mesmo, de saber quais conceitos são mais próprios, as novidades, quais são a realidade do momento, né? Claro, evitando o revisionismo histórico, não é para esse ponto que eu estava tentando levar, mas sim de atualização de novos conceitos e necessidades acadêmicas necessárias. Foram esses 3 casos que eu utilizei, professor. Muito bem, Vitor. Muito boa resposta, completa e explorando diversas ideias-chave da teoria de sistemas. Você já pode começar a pensar os sistemas de políticas públicas, como você pensou nos sistemas de políticas públicas a partir da educação. Veja que nós até usamos o termo sistema para nos referir no Brasil à organização de algumas políticas públicas. Por que nós usamos esse termo? Em primeiro lugar, porque nós somos um país organizado como uma federação. Numa federação, você tem papéis a serem cumpridos por cada nível de governo que tem a sua autonomia. E você precisa fazer uma coordenação intergovernamental entre esses papéis para que você tenha um resultado nesse sistema. Então, pense em educação, qual é o papel da educação do governo federal, qual é o papel da educação dos governos estaduais, qual é o papel da educação dos governos municipais. Né? Então, pensando a educação básica, a forma que os municípios se dedicam, né? Desde a educação infantil, né, ao ensino fundamental, né, sobretudo anos iniciais, a forma que os estados, né, às vezes complementam também o ensino fundamental nos anos finais e oferecem o ensino médio. Enfim, né, isso é uma ideia de um sistema. E você, né, traz esse conceito de sistema para a educação. Você também trabalha a ideia do input e de output. E setor público, a prestação de serviço ela é intensiva em mão de obra. E, obviamente, cada um desses serviços tem a especificidade. Né? Qual é o papel de um professor no processo educacional. O principal recurso, então, que é processado, obviamente, que na educação você tem recursos físicos, salas de aulas, tecnologias, você tem recursos materiais, enfim, mas o principal recurso aí é o recurso humano, né? No caso, o professor e a forma em que ele conduz o processo de ensino-aprendizagem. E o que se espera em termos de output, pensando a educação, assim como ela está consagrada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil, ela tem um papel econômico de formação do sujeito para o mercado de trabalho e um papel social de formação do sujeito para a cidadania. Né? A ideia do cidadão, né, socioprodutivo, trazendo então as duas dimensões que são importantes na educação, a dimensão econômica e a dimensão social. Né? Então, resposta muito boa, inclusive o conceito de homeostase que você traz ao final. Muito boa resposta, Vitor. Enfim, vamos prosseguir para mais um padrão de resposta, e eu gostaria de aproveitar o ensejo, né, como o Vitor ficou temeroso em responder, porque ele disse que não tinha abordado políticas públicas, para sempre que vocês pensarem o termo gestão de políticas públicas no Brasil, é um termo que se refere a uma abordagem
ampliada da administração pública, a partir da multidimensionalidade da política, da economia, do direito e da administração, que aborda tanto a gestão governamental como as políticas públicas, e entendendo muitas vezes o público para além do Estado, o público a partir também das relações que o Estado tem com a sociedade e as suas organizações, seja no terceiro setor, seja na iniciativa privada. Essa é a nossa compreensão de gestão de políticas públicas. Próxima resposta, quem se habilita, por favor? Não fiquem acanhados, meus caros e minhas caras. Por favor, alguém poderia trazer mais uma resposta? Estou aqui passando por todos que estão conosco na aula desta noite. Não? Enfim, pessoal, tem muitas formas de ilustrarmos a teoria geral dos sistemas, né, na gestão de políticas públicas. Eu dei algumas ideias. Pensem, por exemplo, as próprias políticas públicas que se organizam como sistemas. O SUS, o Sistema Único de Saúde, dentro do qual cada nível de governo cumpre com um papel, o município na atenção primária à saúde, que geralmente são programas de saúde da família, postos de atendimento de saúde, né, o Estado na média complexidade, né, geralmente com hospitais, enfim, né, o Sistema Único de Assistência Social, ou mais recentemente o Sistema Único de Segurança, embora seja muito mais uma ideia do que um sistema de fato. Né. Professor? Pois não? Quem deseja responder? Eu acho que aqui eu estou com o uso de Graciane. Oi, por favor, Graciane. É que eu não tinha visto a tela, agora estou vendo o seu nome, por favor. Tranquilo. Eu usei o SUS e aí eu fiz um recorte dentro do SUS. Eu peguei os sistemas de informação dele. Uhum. Mais, para ser mais exata, dados... como é que eu falei? Dados vitais. Então, eu usei o SIM, o SINASC, o CIVAN, o CINIP, eu falei eles como portas de entrada, o processamento desses dados como a própria fase de processamento e esses dados já processados direcionando políticas que vão atender especificidades que a gente tem dentro do campo de saúde para o Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais, que eu coloquei como um nome que eu esqueci agora, mas eu fui nomeando no texto. Eu preferi fazer esse recorte. Isso estaria certo? Muito bom. Ou seja, dentro do Sistema Único de Saúde, você quis abordar os sistemas de informação. E o SUS, obviamente, ele é um sistema muito bem organizado, tanto é que é o sistema com maior número de dados, informações e indicadores. Às vezes você tem até um abuso, né, da quantidade de dados e informações, de não saber como trabalhar. É diferente da maioria das políticas que você não tem dado e informação. Né? Você tem muito dado e informação. E às vezes você tem muitos indicadores, né? E se você não tiver a devida orientação na gestão para integrar esses múltiplos indicadores, isso pode, inclusive, não te dar uma direção. Mas o conceito mais importante, no teu exemplo, que é muito bom, é pensar o setor público e como que muitas vezes nós temos múltiplos sistemas de informação e saber se esses sistemas dialogam. Esse conceito nós chamamos em gestão de tecnologias de informação e sistemas de interoperabilidade. Como que os sistemas dialogam? Né? Por exemplo, no âmbito da pandemia,
como que os diversos sistemas que nós temos no Brasil de cadastro de populações de baixa renda dialogaram para gerar um conjunto de informações que o governo podia confiar para conceder ou não o auxílio emergencial. Isso seria um debate de interoperabilidade, como que sistemas dialogam a partir dos seus dados, né? Gerando informações que possam subsidiar o processo de tomada de decisão. Esse é um conceito muito importante, Graciane, porque nós desenvolvemos muitos sistemas. Eu não conheço o SUS, você já pode responder na sequência. Eu não conheço, sou leigo em políticas públicas de saúde, mas no setor público brasileiro em geral, muitos sistemas foram desenvolvidos sem essa ideia de, à frente, ter uma governança entre esses diversos sistemas, o que é a interoperabilidade. Enfim, e hoje isso é uma questão muito importante, como fazer os diversos sistemas de informação dialogar. Até porque nós trabalhamos com o conceito de governo como plataforma. Com as tecnologias de informação e comunicação, o governo como plataforma passa a ser esse processo de integração entre diversos sistemas. E você precisa avançar tanto na ideia, no princípio da simultaneidade, o governo como plataforma, como que eu tenho um governo na palma da mão, ponto de vista de acesso à prestação de alguns serviços, e para que se gere também essa simultaneidade, você tem que gerar essa interoperabilidade. Mas, enfim, por favor, conclua a sua resposta. Eu só aproveitei da sua resposta aqui para trazer algumas ideias, né, para a nossa aula. Pois não. Não, eu achei o complemento ótimo. Eu ainda não tenho essa visão, eu tenho a visão do SUS. Sim, sim. Por isso mesmo que eu fiz o recorte para estatísticas vitais, né? Porque, assim, o que não falta dentro do SUS é sistema de informação. Então, eu já trabalhei com linkage e, normalmente, quando a gente quer estatísticas vitais, são essas bases de dados. Assim, são 4 que a gente usa e cruza, né? E aí faz a completude dos dados. Você trabalha com saúde? Sim. Ah, muito bem, muito bom. E agora não se preocupe com esses conceitos, né, que eu estou trazendo aqui, não são conceitos da disciplina de introdução à administração. Por exemplo, esse conceito de interoperabilidade é um conceito básico de uma disciplina do 5º semestre chamada Gestão de Processos e Tecnologia da Informação no Setor Público. Aí vocês vão trabalhar com essa ideia de sistemas, integração de sistemas, e assim por diante. Muito bem, obrigado pela sua resposta. Assim, então, temos esses 2 padrões de respostas, né, muito bons, e conseguimos concluir a nossa revisão. Vamos avançar. Para avançar, vejam essa ilustração. Aqui nós temos as 4 escolas da abordagem contemporânea da administração. A administração quantitativa, para a qual nós não tivemos uma aula, era desnecessário, mas lembremos que a administração quantitativa é uma escola que surge durante a Segunda Guerra Mundial com a aplicação de abordagens quantitativas que avançaram na área militar e que passam também a ser aplicadas na área civil. Essa abordagem quantitativa leva em consideração a aplicação de matemática e de estatística para processos decisórios, simulações, para você poder tomar decisão a partir de uma simulação, previsão,
né, capacidade de fazer projeção de comportamentos, de fenômenos que você conhece, as variáveis. Tudo isso em administração é trabalhado em uma área chamada pesquisa operacional, que é uma sub-área da logística. Logística é uma disciplina que vocês vão ter no 4º semestre de gestão de políticas públicas. Logística na gestão pública e políticas públicas de base logística, para ver a importância, né, da logística. E falando a partir do apontamento da Graciane para a saúde, trazendo a pandemia e discutindo o processo de vacinação. Eu estava observando, como leigo, as diversas vacinas que estão sendo testadas e qual é a condição de armazenamento de cada uma dessas vacinas, do ponto de vista de temperatura. E se você parar para pensar, né, o processo de distribuição dessas vacinas no Brasil, diante da nossa dimensão territorial continental e a nossa desigualdade de infraestrutura, né? Vejam a importância de um processo logístico que vai ter que fazer toda a padronização, né, de condições de armazenamento, a depender de qual vacina nós vamos adotar no Brasil. Então, isso é uma campanha de vacinação, é uma política pública de base logística, né? É uma política pública que tem que ter uma capacidade de distribuição. Enfim, só para trazermos uma ilustração. Então, essa é a importância da administração quantitativa. O comportamento organizacional, que nós trabalhamos, a teoria de sistemas, que nós concluímos com a revisão na aula de hoje, e uma teoria denominada abordagem da contingência. Alguns autores consideram essa abordagem uma escola. Outros autores consideram essa abordagem um movimento. Eu partilho da interpretação de movimento. O que é um movimento? Um movimento é um momento em que você tem a profusão de algumas ideias que reinterpretam um fenômeno. Então, você pode parar e pensar. O movimento da nova gestão pública, como que nas últimas décadas a gente repensa os modelos de gestão na administração pública. Isso é um movimento. A teoria da contingência foi um movimento de reinterpretação da administração no final do século XX. E nesta reinterpretação se parte desta ideia que ações administrativas dependem das características situacionais de cada organização para atingir os resultados organizacionais. Ou seja, qual é o cerne da abordagem contingencial? É o relativismo das organizações. Você precisa considerar a especificidade de cada organização, o contexto, né, de cada empresa, né, ou trazendo o debate para o setor público, né, as características de cada território para pensar as ações administrativas. Isto quer dizer que ações administrativas não necessariamente são universais, cabem para toda e qualquer organização, como imaginava os teóricos clássicos da administração. Lembrando a ideia taylorista, one and the best way, único e melhor caminho. Essa era a ideia no final do século XIX, como se existisse um caminho único para todas as organizações. No final do século XX, decorridos 100 anos, nós reinterpretamos essa ideia a partir da abordagem contingencial. Imaginem vocês, para que possamos ilustrar essa abordagem. Pensem o setor público brasileiro a partir das diferentes capacidades estatais
dos municípios brasileiros. Como que elas são heterogêneas. E eu posso falar de um município como São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, e posso falar de um nanomunicípio de 5.000 habitantes no interior do estado de São Paulo ou de qualquer outro estado brasileiro. Isso para você parar e pensar que cada contexto, cada situação requer um tipo de ação administrativa que seja aderente às suas características. Por exemplo, eu posso pensar transparência num município de 5.000 habitantes apenas a partir de uma ação de se ter um portal da transparência na prefeitura. Imagine um município como esse, num estado brasileiro com dificuldades de internet, ou um município em que, embora a internet esteja disponível, você tem uma desigualdade na distribuição. Ou mesmo um município onde muitas pessoas sequer sabem que uma prefeitura tem um portal da transparência, ou deve ter, por obrigação da lei. Claro, ali você vai ter um portal, mas talvez num município como esse, só para trazer o meu argumento ao extremo, entendam essa extremidade do argumento, seja muito mais lógico. Imaginem vocês, eu pintar o orçamento em um grande muro em uma rua central desse município. E as pessoas que passam por aquela rua, certamente quase todas as pessoas do município, começam a olhar para aquele muro e prestar atenção. O que eu acabei de descrever para vocês é uma iniciativa que muitos municípios fizeram no Brasil nos anos 90, início dos anos 2000. Inclusive, o que eu acabei de dizer para vocês foi um caso premiado de alguns municípios no interior do estado do Ceará, para se falar de transparência pública. Veja como que a partir de uma tecnologia social simples, você gera um impacto esperado. O impacto esperado é que aquela transparência ela seja substantiva, que as pessoas compreendam aquele processo. Então, às vezes, eu poderia vir com uma tecnologia de informação que em nada contribui a partir da realidade daquela localidade. Essa sensibilidade no olhar é fundamental em gestão pública diante das desigualdades que nós temos dentro do setor público. Desigualdades do ponto de vista de maturidade das organizações públicas, do nível de profissionalização, algumas mais profissionalizadas, outros menos, né? Da realidade local, enfim. Eu trouxe esse exemplo, ele é extremado, mas só para chamar a atenção de vocês, que nós aqui que estamos em São Paulo, muitas vezes o centro, né, socioeconômico, cultural do país, e olhando a partir de uma dimensão metropolitana, nós temos que ter muito também esse olhar aguçado para outras realidades, porque senão a gente começa a trabalhar, né, achando que o que cabe para a Prefeitura de São Paulo tem que caber para qualquer município. Esse é um erro dentro da nossa federação, inclusive do ponto de vista jurídico, quando nós tratamos igualmente municípios com 3, 4 mil habitantes, em termos de exigência de leis, como um município metropolitano, como São Paulo. Né? Pensem, por exemplo, o papel dos órgãos de controle passando a mesma régua para todos os municípios. Qual é a capacidade estatal de um município de 3 mil habitantes? Quem são as pessoas que trabalham naquela prefeitura? Quanto ganha um secretário municipal naquela prefeitura? Será que conseguem atrair alguns técnicos para dar conta da exigência desses processos? Isso é um tipo de reflexão muito importante, né, dentro da gestão pública. Então, tomem muito cuidado com modas e modismos gerenciais,
de achar que sempre todos têm que adotar o mesmo caminho, a mesma tecnologia, né? E vamos olhar muito para aqueles experimentalismos que surgem na gestão local, né? E a partir das tecnologias sociais que aquela comunidade tem à sua disposição. Muito bem. Então, era isso que eu queria dizer para vocês sobre a abordagem contingencial. Numa época de vacas um pouco mais gordas, quando a gente estava com orçamento, ainda tem, mas a gente vai conseguir retornar isso só após o contexto da pandemia. Então, provavelmente, só em 2022. Eu organizei um projeto de extensão que deu origem a uma disciplina optativa no curso, chamada unicidade. Por que unicidade? A relação entre cidade e universidade, né? E a nossa ideia é uma disciplina de campo, que nós vamos uma semana para um município, geralmente um município muito pequeno, e trabalhamos diretamente nesse município com o prefeito, a prefeita, vereadores, líderes comunitários, entendendo a dinâmica daquele município e propondo soluções a partir da realidade daquele município. Fizemos essa disciplina 4 vezes. Fizemos essa disciplina em Itajobi, em 2012, que é um município pequeno, na região de Araraquara. Fizemos essa disciplina em Santo Antônio do Pinhal, em 2013, que é um município de 7.000 habitantes aqui na Serra da Mantiqueira, próximo a Campos do Jordão. Fizemos essa disciplina em Socorro, em 2015, um município um pouco maior, de 40.000 habitantes, ali próximo a Bragança Paulista, e fizemos essa disciplina em 2016 em Monteiro Lobato, que é um município de 4.000 habitantes na Serra da Mantiqueira. É sensacional essa experiência de ir a campo num pequeno município e sentir a dificuldade, a ausência ou insuficiência dessa capacidade estatal e a necessidade de pensar soluções simples, adaptadas àquele contexto. Tá? Espero que a gente possa retomar essa experiência a partir de 2022. Então, a abordagem contingencial, ela tem esta ideia que nós estamos ilustrando nesse slide, de vocês compreenderem a administração como uma caixa de ferramentas. Dentro de uma caixa de ferramentas, você tem diversas ferramentas, cada qual para um devido uso. Você deve, então, conhecer a caixa e aplicar a ferramenta certa no lugar e no momento certo, né, a partir de uma visão sistêmica. Tá? Essa é a ideia da abordagem contingencial. A administração é uma grande caixa de ferramentas. Não devemos usar a mesma ferramenta para toda a situação. Devemos conhecer as diferentes ferramentas e, a partir de uma abordagem sistêmica, usar a ferramenta certa no lugar certo. Tá? Essa é uma metáfora para entendermos um pouco da abordagem contingencial, esse movimento reinterpretativo da administração no final do século XX. Falando em final do século XX, para encaminharmos para o final da nossa aula, antes da apresentação do trabalho final, recordemos as fases organizacionais. O que são fases organizacionais? São épocas. Cada época tem as suas questões. E são a partir dessas questões que você teve o desenvolvimento da ciência da administração. Então, durante a fase do desenvolvimento industrial, você tinha questões de como ser mais eficiente na linha de produção, dando origem ao Taylorismo, Fordismo. Na época do gigantismo industrial, a necessidade de grandes organizações se estruturarem como um sistema formal, a importância da teoria da burocracia.
Na época moderna, no pós-Segunda Guerra Mundial, toda a importância que o ambiente externo passa a ter para as organizações. Pense o Estado no pós-guerra, o Estado de bem-estar social na Europa, consagrando direitos sociais universais e transformando isso em políticas públicas. E aí a forma que esse Estado tem que saber olhar para a sociedade para formular e implementar essas políticas. Ou o Estado desenvolvimentista na América Latina, como um ator econômico importante nas atividades de infraestrutura, enfim. Então, isso é a fase moderna, né? E a fase atual nós chamamos de globalização, porque é todo esse movimento dos últimos 40 anos, né, de uma quarta revolução industrial baseada nas tecnologias de informação e comunicação, de uma ideia de mercados globais, de uma relação muito forte entre diversas organizações, né? Não falamos mais de uma grande organização, mas de organizações em rede, enfim. E no setor público, essa fase nós chamamos de gestão pública contemporânea. Por que gestão pública contemporânea? A gestão da nossa época. E essa gestão pública contemporânea é caracterizada pelo Estado-rede. Esse Estado que não é apenas provedor, mas é um Estado também indutor a partir da sociedade civil, um Estado que também tem que fazer regulação, porque repassou as atividades de infraestrutura via privatização para o mercado privado, né? Então, vocês vão estudar, durante a graduação em gestão de políticas públicas, muito essa fase organizacional atual. Agora, não é porque nós vamos estudar essa fase organizacional atual, dos últimos 30, 40 anos, que nós abandonamos aquilo que nós aprendemos das fases anteriores. Por quê? Porque os princípios, eles são atemporais. O que muda é a forma de aplicação do princípio, ou seja, o que muda é a tecnologia. Essa tecnologia mudou. Em que sentido? Paremos e pensemos. As tecnologias de informação, nós não tínhamos 40, 50 anos atrás, né? As formas de trabalhar modelos de gestão, princípios mais amplos, enfim, né? É essa a ideia, né? Por exemplo, falamos de eficiência. Eficiência é um princípio que nós discutimos desde o desenvolvimento industrial. Permanece hoje. O que muda é a forma de se buscar a aplicação do princípio da eficiência. Enfim, então vocês vão estudar durante a graduação em GPP muitos fenômenos que são contemporâneos desta fase organizacional atual. Mas recorrentemente vocês vão buscar referências conceituais em escolas da administração que foram desenvolvidas em fases anteriores. E esses conceitos, obviamente, eles vão sendo adaptados ao contexto atual. E essa adaptação é isso, é a junção de princípios que são atemporais com novas técnicas para mobilizar esse conhecimento e aplicar dentro das organizações. Tá bom? É isso então, pessoal. Para finalizar, quando a gente fala dessa fase organizacional atual, no setor público, vocês vão ouvir falar muito deste modelo aqui, que é o modelo pós-burocrático. Lembrando que nos últimos 150 anos, quando a gente passa então a estruturar a administração pública como ciência, nosso grande desafio era como que a partir de um modelo patrimonial que está na base sociocultural dos estados modernos absolutistas, que não separavam o público do privado, nós faríamos as chamadas reformas burocráticas. A ideia de profissionalização da administração pública pelo modelo burocrático weberiano. Aquela ideia do modelo impessoal, meritocrático,
sistema formal. Tá? Enfim, esse é o modelo do século XX. Pensar a profissionalização da administração pública no século XX é pensar a implantação do modelo burocrático. No século XXI, né, nós estamos falando de um outro modelo, de um modelo pós-burocrático. Na medida em que o modelo burocrático ele precisa ser ou flexibilizado ou modernizado. Como que o setor público pode se tornar mais aberto à sociedade? Precisa, por exemplo, de ideias de transparência, de participação, de governo aberto, não é? Como que o setor público pode se tornar mais orientado para as necessidades e expectativas do cidadão. Não pode ser aquela organização pública fechada, hermética. Tem que ser uma organização pública mais proativa, que compreenda a dinâmica da sociedade. Enfim. Né? Então, da mesma forma que vocês vão estudar durante o curso de gestão pública, aqui na USP, muito essa fase organizacional da gestão pública contemporânea, dentro desta fase, vocês vão discutir muito os princípios do modelo pós-burocrático. Tá certo? Essa é a base, gente. Modelo pós-burocrático. Ou seja, a ideia de se avançar para além do modelo burocrático em termos de orientação para resultado, foco no cidadão, modernização da gestão, governo aberto, entre outros princípios que estão aí no debate do dia a dia. Tá? Então, isso é só para localizar um pouquinho vocês e lembrar que modelos são lentes de análise. Quando nós olhamos para a realidade é uma justa posição desses modelos. Por exemplo, em uma organização pública, você pode ter simultaneamente características patrimoniais, características burocráticas e características pós-burocráticas. Então, você pode olhar dentro de uma organização, às vezes você tem ali uma dinâmica política bastante patrimonialista, de nepotismo, clientelismo, fisiologismo. Né? Tem um sistema formal burocrático, né, das regras, das normas, às vezes pode já ter características pós-burocráticas. Você tem um certo sincretismo entre características desses modelos na realidade da gestão pública. Tudo bem? Isso é fundamental para vocês como analistas organizacionais, né? Saberem bater um olho numa organização e observarem se é uma organização de uma base mais patrimonial, de uma base mais burocrática, né? Enfim, pensem a USP. A USP é uma grande organização burocrática. Se ela não fosse uma grande organização burocrática, ela não teria condições de vida, né? Como recrutar anualmente mais de 10 mil alunos na graduação, como ter sistemas e critérios para que essas pessoas adentrem na universidade, né, para que essas pessoas cursem, sejam aprovadas. Então, é um sistema formal com um monte de norma, regra e procedimento. Mas dentro desse sistema formal, às vezes você pode ter comportamentos individuais ou coletivos bastante patrimoniais, de direcionamento, de favoritivismo, né? Como você também pode ter características pós-burocráticas que advêm de um processo natural de inovação que a universidade precisa se colocar na sua relação com a sociedade, como que ela se torna mais aberta, mais transparente, enfim, mais inclusiva, que é um debate muito dos últimos 20 anos, enfim, todas essas questões são fundamentais para a gente usar os modelos de gestão pública como lentes de análise. E vamos aqui, então, fechar a nossa aula de hoje a partir de uma explicação do trabalho final que vocês vão entregar daqui 3 semanas, tá bom? Deixa eu explicar brevemente
E aí, na sequência, vocês podem usar o chat ou abrir o microfone para fazer todas as perguntas que por acaso vocês tenham. Então, vamos lembrar coisas que a gente já colocou no passado recente. Trabalho final é individual. Vocês vão justapor no mesmo documento todas as questões. Até agora, vocês entregaram 6 questões e devemos ter mais uma, portanto, 7 questões. Todas essas questões devem vir no documento. Vocês, inclusive, podem mudar a resposta que deram às questões anteriormente, se desejarem, ok? Assim como podem entregar as mesmas respostas se acharem que, a partir do padrão de resposta que a gente foi apresentando aqui, aula por aula, as respostas que vocês deram estão condizentes. E se por acaso não entregaram alguma das questões, não tem problema, no documento final pode fazer essa questão, tá? Então, um único documento, a primeira parte do documento são as questões. A segunda parte do documento, vocês vão elaborar um texto, entre 1.000 e 1.500 palavras, isso é entre 2 e 3 páginas. Tá? Vão escolher aí um dos 8 temas apresentados na sequência, tá? Selecionar algumas bibliografias, que podem ser livros, que estão aí à disposição na net, artigos, e vai redigir um texto. Um texto num nível introdutório, tá, gente? Então, é um texto de primeiro ano, né? Claro, que esse texto dentro de um nível introdutório com a devida organização, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. E quais temas vocês podem escolher? Um desses 8 temas aqui. Eu selecionei temas que são as áreas funcionais da administração, as áreas meio. Por quê? Para fazermos uma transição já da nossa disciplina com as disciplinas que vocês vão ter de administração no decorrer do curso. Então, o tema 1 é gestão de pessoas, o tema 2, gestão de processos, o tema 3, gestão financeira orçamentária, o tema 4, gestão logística, tema 5, gestão de marketing ou comunicação, tema 6, gestão de materiais e patrimônios, tema 7, gestão de tecnologia de informação, e o tema 8, gestão de projetos nas organizações públicas. E qual é a ideia para desenvolver o tema? Vou trazer aqui uma das possíveis avenidas, vamos assim dizer. Tem várias avenidas para trabalhar essas questões. Uma avenida que eu recomendo é a seguinte: se é um texto de 3 páginas, pense o seguinte: numa primeira página, vocês vão trabalhar conceitos básicos de cada um desses temas. O que é gestão de pessoas, como que elas estão ali nas organizações públicas, alguns conceitos básicos. Por exemplo, se escolhessem gestão de pessoas, mas o mesmo vale para os 8 temas. Então, primeira página eu trabalharia com os conceitos básicos. Segunda página, eu trabalharia com as aplicações, que são ilustrações, exemplos que vocês podem trazer do setor público, de políticas públicas, como fizeram em muitas questões. Tá? E numa terceira página, eu falaria um pouquinho das tendências para isso dentro do setor público em geral, ou de um nível de governo, dentro dos municípios, enfim. Tá? É uma forma de estruturar um texto, né? Uma introdução com conceitos básicos, uma segunda parte em que você demonstra a aplicação desses conceitos, ilustrando, exemplificando em organizações ou políticas públicas, e uma terceira parte discutindo, né, como que se pensa essas coisas na atualidade e quais são as grandes tendências, tá bom? Esta é a ideia, então, para o trabalho final. E ela está lastreada dentro desse conceito de pensarmos gestão pública não pelas políticas públicas, mas de pensarmos a gestão pública como área meio. O que é a área meio? É a casa de máquinas. Lembrando que essa área meio é fundamental para as políticas públicas ocorrerem na ponta, né? Os recursos humanos, o marketing, comunicação, compras, suprimentos, processos, TI, finanças, orçamento. E quando falamos de áreas meio, nós não falamos de ciclo de políticas públicas. Quando falamos de área meio, nós falamos de processo
administrativo, né? Planejamento, organização, execução e controle, tá certo? Mas é só para justificar, né, por que a gente está fazendo um trabalho final dentro dessa linha, para chamar a atenção de vocês dentro do curso para a importância das áreas meio na gestão pública, né, nos governos, nas organizações públicas de uma forma geral, tá? Mostrando, ó, por trás de uma série de políticas públicas tem um conjunto de áreas meio que eu costumo denominar de casa de máquinas, né? Que às vezes é uma coisa meio escondida, secundarizada, mas que é fundamental para viabilizar a prestação do serviço público e ofertar políticas públicas, tá certo? Muito bem, pessoal. Então vamos finalizar a nossa aula, vendo agora quais são perguntas e dúvidas que vocês têm sobre o trabalho final. Não temos uma questão para a próxima aula, e lembrando que na próxima aula nós teremos a professora convidada Isabela Menon. Deixa eu descompartilhar a nossa tela para vermos quais são as questões que estão no chat. Barbosa. Professor, boa noite. Surgimento do conceito de Estado-rede pode ser acreditado à TGS ou é mais apropriado como um paradigma surgido no seio da ciência social? A ideia de Estado-rede, Barbosa, é uma boa pergunta, né? Eu acho que o principal teórico, deixa eu pegar aqui, né, para pensarmos Estado-rede é o sociólogo alemão Manuel Castells, né, com esse livro aqui, A Sociedade em Rede. Na verdade é uma trilogia, né? E Castells é, sem dúvida, considerado assim o Weber do final do século XX, início do século XXI. O que eu quero dizer, a interpretação que Weber dá em economia e sociedade, né, olhando para o desenvolvimento do capitalismo e para a modernização da sociedade para o século XX, para e passo a interpretação que Castells dá olhando para o desenvolvimento do capitalismo e para a sociedade no século XXI. A ideia de sociedade em rede, e dentro da sociedade em rede, a ideia de Estado-rede, né? A ideia de Estado-rede está baseada num paradigma sociocêntrico, né? Você começa a considerar que o público não é sinônimo de estatal. O público é sinônimo de interesse público que pode estar interconectado nos três setores, né? Então você tem uma ideia de parcerização, relação entre Estado e sociedade, terceiro setor, tipos de contratos com a iniciativa privada, concessões, parcerias público-privadas, né? E veja que não é uma característica apenas da organização pública, é uma característica também da gestão empresarial. Desde a década de 70, a gente discute a ideia de organização em rede. As organizações hoje é uma teia de contratos, né? Você não tem mais aquela empresa verticalmente integrada do início do século XX, que ia da prospecção da matéria-prima à entrega do produto final. Você tem hoje o conceito de múltiplos contratos, empresas dentro de empresas, né? Empresas que são meramente marcas. Enfim, só para mostrar que a gente pode pensar essa ideia de rede, né, tanto para a gestão empresarial, como também para o setor público, né? E claro, e uma das formas de conceber redes é a teoria geral de sistemas. O Vitor traz aqui duas perguntas. Professor, precisa ter ABNT? Não, não precisa ter ABNT. Só espero que tenha o mínimo de uniformidade estética, né? Assim, vou fazer um trabalho, se eu vou usar fonte 11, espaçamento 1,5, usa em todo o trabalho, faz uma divisão certinha. Isso facilita muito a correção para nós professores, tá? Mas não precisa ter ABNT. E, obviamente, se quiser fazer uma citação no seu ensaio, faz e traz o texto no final, sem problemas.
As atividades entregues durante o semestre serão utilizadas somente para frequência, também vão ter uma pontuação. Só que essa pontuação, o score vai ser para cada questão, aí a gente deve colocar, né, resposta padrão, respondeu totalmente, dentro do padrão, respondeu parcialmente, não respondeu. Então vai fazer uma variação mais tranquila, não é aquela correção mais detida, como a gente vai fazer do documento final. Tá ok, Vitor? Muito bem. Mais alguma dúvida, pergunta ou questão, pessoal? Seja do conteúdo, como o Barbosa fez, seja da avaliação final. Pedro, elas serão avaliadas junto ao trabalho final? Sim, eu vou fazer os monitores vão seguir um padrão de resposta para fazer a atribuição da nota das questões que foram entregues no decorrer do semestre, dentro desse score, e eu vou fazer a correção final das questões que vocês vão entregar no documento final junto com o ensaio. Tudo bem? Vai ser dessa forma que a gente vai trabalhar. Mais alguma dúvida, pessoal? Dúvida ou questão? Sim ou não? Muito bem. Então, eu peço para o Alexandre terminar a gravação da aula neste momento.